O Fabrício é o diretor da Dimas Construções, ele é graduado e mestre em administração, executivo do mercado automotivo por 8 anos, executivo do mercado imobiliário nos últimos 8 anos na empresa Dimas, sócio fundador da Vios Sistemas Jurídicos, participante da Vertical Construtec e da ACAT, mentor da Brasil ao Cubo, startup de construção modular e mentor da Mormai Fitness. Obrigado, Fabrício. Alô, alô. Boa noite, tudo bem? Bom, a primeira coisa que vale a pena falar é que eu não sou nem engenheiro nem arquiteto, e isso me deu uma certa liberdade de, quando eu vim trabalhar na construção civil, perguntar qualquer bobagem que eu entendesse que deveria ser perguntada. Então, isso amplia os limites, né? Ajuda, facilita a extrapolar os limites que, eventualmente, estão previamente estabelecidos por quem trabalha na área. A Dimas é uma empresa regional de pequeno, médio porte, na verdade, é um grupo lá de Santa Catarina que trabalha com distribuição de veículo, concessionária Volvo e Ford e construção civil, fazendo basicamente imóveis residenciais e operações para locação. Eu já entrei e saí da empresa umas 4 vezes, né? E eles deixam eu fazer isso, porque cada vez que eu volto eu apareço com uma novidade. Então, no final, o saldo é mais positivo do que negativo. Eu fiquei vários anos trabalhando com automóveis, saí, e foi quando eu fundei uma empresa de tecnologia. Eu sou dono de uma empresa de tecnologia. Na verdade, eu venho muito mais do mundo do bit do que do mundo do brick, né? Usando aí até uma expressão que o Alexandre usa. E eu havia refundado a construtora, que foi um pedido que a empresa tinha feito, isso em 2008. Fiquei lá 5 anos, saí para desenvolver um projeto junto ao Mormai, que é um projeto de academias modulares, academias que vêm, isso já tem uns 5 anos, tá? A academia vem pronta em cima de um caminhão. Aqui em São Paulo tem algumas. E aí também participei de um outro projeto em tecnologia. Por um motivo qualquer, voltei para a construtora, e quando eu cheguei na construtora, a gente estava entrando naquela fase da crise, começando a vizinhar a crise, e aí eu olhei para aquilo e falei, cara, a gente vai morrer. Desse jeito, não vejo horizonte para a gente. Conversei com o dono com uma certa dose de responsabilidade, disse, cara, faz o que tu acha que tem que fazer. Me deu um cheque em branco, não tão em branco assim, mas com um limite relativamente elástico, e falou assim, cara, faz o que tu acha que tem que fazer e vamos embora. Se é para arriscar, vamos arriscar. E, com esse cheque na mão e a certa liberdade que ele me deu, eu me propus a tentar transformar a construtora numa empresa de tecnologia. Esse foi o nosso mote. Eu vou falar um pouquinho, eu trouxe uma apresentação, essa apresentação fica depois aqui, vocês podem divulgar para quem quiser, tá? Porque um dos princípios que a gente entendeu lá que faz sentido é que a informação ela tem que ser compartilhada. Foi o principal aprendizado que a gente teve com o segmento da tecnologia para a construção civil lá, é que a informação tem que circular. Se ela não circular, ela não faz sentido. A informação ela só gera escala, ela só gera disrupção se ela circula. Então, uma das coisas que no começo doeu um pouco para entender, e a gente tinha dificuldade, mas hoje está superado, é o seguinte, as informações lá elas são repassadas para as outras empresas, inclusive para os seus próprios concorrentes. A gente senta com os concorrentes frequentemente para debater alguns temas. Por quê? Porque a gente só consegue construir um patamar novo de discussão de algum problema se essa informação circula. Se a informação fica restrita, ela não faz muito sentido. Isso a gente aprendeu com o mercado, com o mundo da tecnologia. É impressionante a disponibilidade deles de compartilhar informação. Isso é um aprendizado que veio desse mundo da tecnologia para a gente. Tá? Então, a apresentação e as informações ficam à disposição de vocês. Quando a gente começou a olhar para esse mercado, primeiro a gente tentou entender o seguinte, em que mercado que a gente vai tentar inovar? Né? Qual era a nossa leitura? É uma cadeia fragmentada, ela é bastante fragmentada. Por exemplo, se a gente comparar com o automóvel, né, ela é muito fragmentada, tanto do ponto de vista de quem presta serviço, quanto quem constrói, quanto quem consome. Os hábitos de consumo são muito diferentes de Florianópolis para São Paulo, para Fortaleza.
Nós não temos nenhum ator gigante forte do lado da produção que possa criar um padrão ou criar algum tipo de base para que a gente possa evoluir a partir dali. Vou usar de novo o exemplo do ramo automotivo, né? O ramo automotivo, a partir do momento em que ele padronizou os SKUs, a conversa dele com os fornecedores mudou de patamar, então o nível de eficiência da indústria subiu consideravelmente. A gente não tem isso na construção civil, ela é bastante fragmentada, nós não temos um ator forte que diga para a indústria que a coisa vai funcionar de uma determinada forma, isso é bastante difícil para a gente fazer. A gente tem baixa aplicação de tecnologia, né? Não é segredo, e uma cultura de consumo muito dispar, né? Tipo, São Paulo consome apartamento de 10, Floripa já não sei se consome, Floripa entrega apartamento com um prédio com cerâmica na garagem, 5 municípios para o lado já não é assim que funciona. Então, a própria cultura de consumo do empreendimento ela é bastante diferente, o que dificulta a gente tentar criar padrões para ganhar um pouco mais de escala. Então, essa foi a leitura que a gente fez, né, para tentar entender aonde é que a gente podia, para onde a gente podia andar. Por outro lado, tentar explicar isso para todos os funcionários, e quando eu falo explicar para todo mundo, é inclusive explicar para o pedreiro. Tá? Lá é o seguinte, bicho, a conversa vai de cima embaixo, inclusive para o pedreiro, né? Eu estava tentando achar um jeito de dizer, cara, o que a gente vai fazer? Eu falei, todo mundo aqui já andou de Uber? Já. Então é o seguinte, cara, a gente vai tentar uberizar a construtora. Uber por quê? Cara, é simples, é fácil, é barato, o consumidor está no centro da conversa. Então, quando eu comecei a falar em uberizar, todo mundo começou a entender um pouco melhor o que a gente queria fazer, né? E criamos um quadro para poder lidar com isso. Então, e diagnosticamos o seguinte, primeiro, a gente precisa arrumar um tempo para inovar. Papo de todo mundo é que não existe tempo, então vamos arrumar um tempo, certo? Segundo, começamos a medir tudo. Mas tudo mesmo. Cara, coloca sistema, manda gravar. O que eu vou fazer com aquela informação eu ainda não sei, mas a gente grava tudo. Está tudo gravado em base de dados. Tem coisa que eu estou gravando que eu não faço ideia do que eu vou fazer com aquilo, mas está lá. É dado que um dia vai ter algum tipo de utilidade. Terceiro, acabar com a atividade meio, a atividade cartorária e carimbador. Isso a gente vai acabar. Na verdade, assim, para dar um dado prático, tá? Para não falar aqui de suposições. Nós começamos esse processo com 45 pessoas no escritório e 1 ano e meio depois do começo, nós fazemos a mesma quantidade de trabalho com mais qualidade com 15 pessoas. O payback do projeto deu 1 ano e 8 meses. Inovar não precisa ser caro. Tem hora que custa caro, mas ela não tem que ser permanentemente cara. A gente precisa criar formas de inovar sem ter que despender muito recurso. E ela tem que entrar na cultura da empresa. Se não entrar na cultura, morre. Se virar programa de inovação, não dura. Ou a empresa tem caráter inovador, ou não tem. Tem que virar cultura. E aí, olhando para o cenário, nós dividimos lá a inovação em 5 quadrantes. Inovar em produto, inovar na gestão, método construtivo, modelo de negócio e na gestão da produção. E nós escolhemos, por uma questão de, talvez, de diminuir o risco disso tudo, inovar na gestão e inovar na gestão da produção, começar por ali porque o efeito era mais rápido e nós estávamos ali menos dependentes dos atores externos, das pessoas de fora, né? Então, quando fala em produto, o produto se lida com o consumo. Aí a coisa já foge um pouco ao nosso controle. Estamos tentando inovar em produto, sim, né? Mas com uma velocidade bem mais lenta, bem mais baixa. A mesma coisa para método construtivo e a mesma coisa modelo de negócio. Tá? Então, isso está no nosso radar, a gente vem discutindo isso, mas o foco maior foi em gestão da produção e na gestão do negócio. Feita toda essa conversa, a gente precisa criar um marco, dizer assim, cara, daqui para frente tem que ser diferente. E aí nós fizemos uma declaração lá, propositadamente para fora, para o mercado local, que nós não éramos mais uma empresa de construção civil, e sim uma empresa de tecnologia que constrói. Né? Tem uma sutileza aí, na verdade, o que constrói isso ao longo do tempo são as ações, mas eu precisava dizer assim, galera, agora deixou de ser treino e virou jogo. Né? Isso foi importante porque as pessoas que estavam ao lado da empresa começaram a nos cobrar a postura de
de fato, de uma empresa de tecnologia e não mais uma construtora tradicional, né? E aí os próprios colaboradores começaram a entender que o jogo tinha mudado. Como é que a gente fez isso? Como é que a gente explicou isso para fora? Como é que os clientes poderiam entender isso? Primeira coisa, tem que ser extremamente simples. Então, por exemplo, hoje 75% das demandas que a construtora, que o cliente tem com a construtora, elas são atendidas por um bot. Tá. Preciso de uma segunda via de boleto, pede para o bot. Preciso da planta do meu apartamento, pede para o bot. Preciso da cópia do meu contrato, pede para o bot. Quanto eu estou devendo para a construtora? Pergunte para o bot. Você só me liga se de fato você tiver um problema. E aí eu vou ter tempo para sentar na tua frente, com calma, e te atender direito. Essa é a lógica, e assim, é para esse caminho que a gente vem. Isso está agora em beta teste com 50 clientes, provavelmente na semana que vem a gente libera para todo mundo. Mas o fato é que é uma construtora self-service. Pensar no cliente pelo cliente como cliente. Cara, se quer simplificar muita coisa, coloca o cliente no centro da conversa e discute da perspectiva dele. Tem um monte de bobagem que a gente tenta fazer, procura fazer, que não faz o menor sentido. Então, isso simplificou bastante o processo. Atrair pessoas de alta performance. Pouca gente, muito boa. De novo, cara, não dá para ter carimbador. Essa conta não fecha. E, por último, a declaração, que é uma declaração da empresa, uma tradição nossa, que a gente sempre tem que tentar melhorar o entorno em qualquer obra que a gente faça. Impactos positivos para o entorno, e aí vem de diversas formas. Então, essa declaração foi para fora. Para dentro, criamos um manual rápido de entendimento de para onde a pessoa tem que ir. Como é que ela decide o que ela tem que fazer? Então, nós falamos o seguinte. Primeiro, quando você vai tomar uma decisão, você está desapegando do que é velho, do que não serve? 2, tem algum propósito embutido no que está fazendo? Você vai melhorar a vida do seu colega ou do cliente? 3, você colocou os clientes no centro dessa conversa? Tipo, você está olhando da perspectiva do cliente? 4, você está aplicando tecnologia naquilo que você está fazendo? E 5, tem algum caráter inovador? Tem. Cara, se você atingir 80% disso aqui, não precisa falar comigo, não precisa perguntar, está no orçamento, faz e não vamos conversar sobre isso. Agora, se o que você está fazendo não encaixou em nada disso aqui, cara, precisamos conversar porque a coisa foi para o caminho que não deveria. Feito tudo isso, vamos reforçar o treino. Passamos um ano fazendo o quê? Eventos, exercícios. E aí isso foi uma coisa muito legal que nós trouxemos para nos treinar pessoas que não eram da área de construção civil. Veio gente de desenvolvimento de software, veio gente da área da saúde, veio gente da área da psicologia, veio gente da área de moda, várias pessoas de segmentos diferentes para falar de comportamento, de tendência, de metodologia de gestão, né? Passamos um ano falando sobre isso, indo a eventos de tecnologia, indo para o Vale do Silício visitar empresas de tecnologia de lá. Então, assim, foi tentar, de fato, trazer para perto da empresa um caráter diferente daquilo que a gente estava habituado a ver. Feito isso, você precisa apostar que deu certo e colocar na mão das pessoas. Então, é o seguinte, como é que você dá poder para as pessoas dentro desse cenário? Toda a transformação foi decupada em vários pequenos projetos e cada funcionário virou dono de um projeto. E não interessa aqui a escala do funcionário. Tem projeto que o estagiário é o gestor do projeto e o engenheiro é um dos participantes do projeto e vice-versa. E aí as pessoas começaram a se apropriar desses projetos. Isso foi muito legal. Então, assim, a gente tinha uma empresa com 4 níveis hierárquicos e hoje é uma empresa com 2 níveis hierárquicos. Tem o gente e o gente. Tipo, porta aberta, pouca gente, fácil de tratar, rápido, né? E aí as pessoas foram se apropriando, e o que é legal? Elas foram dando nome para os seus próprios projetos, e elas vão desenvolvendo formas de manter o projeto vivo e de engajar as pessoas do projeto. Então, você para de ter que empurrar as pessoas para fazer as coisas, e, no máximo, você tem que frear elas. Elas tomam conta do processo e elas começam a entender que aquilo é delas e elas começam a fazer transformação, né?
Para executar tudo isso, a gente precisa dar recurso. Obviamente que isso é um inferno tecnológico, né? Porque não existem hoje soluções que atendam a todas as demandas que você tem. Hoje eu tenho uma equipe maior de programadores do que de engenheiros. Tá? Se alguém me perguntar aqui, tem uma regra? Tem. Para cada engenheiro, contrata um programador. Começa assim que vai dar certo. Tá? Tem que ter, cara, tem que mudar a forma de fazer. Então, nós temos hoje mais programadores do que engenheiros, né? Todos esses softwares, em algum momento, eles se conectam. Não está ali? Esqueci de ti, Paula. O iLob está ali também, eu esqueci de colocar o iLob, tá, gente? O iLob faz parte do nosso inferno tecnológico lá. Então, hoje a gente opera, né, todos esses softwares e, de alguma forma, esses softwares se conversam exatamente para tirar o quê? A atividade meio. Então, tudo que é atividade meio, nós estamos tentando dar um jeito de acabar com ela. Seja via inteligência artificial, seja via uso de dados, seja... Tem alguma forma, a gente vai lá, aplica, testa, nem sempre dá certo da primeira. Né? Eu vou contar aqui talvez agora eu assine o meu atestado de insanidade. Né? Nós trocamos o CRM da nossa empresa. Eu fiquei 6 anos com o CRM, troquei em março. E troquei esse mês de novo. Porque eu enxerguei que a troca do CRM ia me dar mais 2 posições de ganho. Tipo, eu diminui mais 2 pessoas com a troca do CRM. Não pela ferramenta que mas pelo que eu posso fazer com ela, juntando com outras coisas que eu faço. E aí o meu chefe disse, pô, tu vai trocar de novo, cara, tu vai jogar o dinheiro no lixo. Eu falei, não, cara, olha só, o paybackzinho aqui, 8 meses, está pago, não sei o que, não sei o que. Ele, cara, faz, troca. E tem que ter essa disposição de mexer. Esse é o primeiro prédio, depois que nasce, dentro dessa nova fase da construtora. Foi lançado no meio da crise, tem 1 ano. Eu sei que os parâmetros são diferentes de São Paulo para lá, tá? Bem diferente. Eu vou falar para vocês, numa velocidade de venda lá, vocês vão dizer assim, cara, tu estás de palhaçada com a gente, né? Porque a nossa realmente é bem mais lenta. Nós vendemos 70% do prédio em 1 ano. Né? Isso para nós é bastante. Tá? Com desconto médio projetado de 5%, a gente conseguiu fazer 4,2% de desconto médio projetado, realizado. E com o ticket médio, com a margem média, tinha projetado de 21%, conseguimos fazer 25% de margem média nesse empreendimento, que para esse parâmetro, para esse lugar, para esse bairro lá, é um desempenho bastante bom. Várias coisas disso, reflexo do trabalho dessas equipes no desenvolvimento do produto, na concepção, leitura de dado, melhoria de processo, uma série de coisas. Tá? Vamos lá. Qual é a dor principal dessa conversa toda? Comunicação. Então, literalmente, tudo que a gente quer explicar, a gente desenha. Tudo que a gente vai explicar é desenhado. Teve gente lá que eu paguei curso de desenho para aprender a ilustrar e desenhar para poder explicar. Então, eu vou na obra falar com o pedreiro, eu quero contar um processo, eu vou lá e conto uma história no quadro, desenho uma história para ele. E ele entende. Então, comunicação, chave, cara. Tipo, sem comunicação, não rola. Já estourou meu tempo. Isso aqui é como funcionam hoje as integrações, tem um diagrama ali, cara, depois divirtam-se com eles. Isso aqui é um exemplo de um projeto, né, com o nome que deram para ele, eles chamam lá de construtora high-tech. Tem, cara, é divertidíssimo o negócio. E aí, os softwares que são usados, como é que a gente integra, tal, isso aí não vale a pena entrar nisso. E aí, no final, a gente cria um manifesto. E esse manifesto é o resultado desse processo todo, é o que a gente acredita e o que a gente fala todo dia daqui para frente. Então, primeira coisa, informação só pode ser lançada uma vez. Se eu pegar alguém lançando uma informação a segunda vez, é rua. Não tem discussão. Na verdade, nem eu mando para a rua, eles mandam. Não, cara, a gente não aceita que uma informação seja lançada mais de uma vez, em hipótese alguma. Lançou, ou tu tira ela daquilo ali para botar para algum lugar, ou meu filho, não lança mais. Te vira. Segundo, a construtora vai ser self-service. E a gente está muito perto de fazer uma venda inteira, do começo até o final, sem o cara ter falado com ninguém. Obviamente que eu forcei uma situação, eu quero ver até onde isso vai para entender. E detalhe, tem que estar preparado para fazer alguns testes. Tá? Primeiro queremos encontrar o cliente e depois fazer o empreendimento. Né? A gente tradicionalmente faz diferente, né? Acha o empreendimento e depois corre atrás do cliente. A gente agora está tentando inverter um pouco essa matriz.
quem tem nos ajudado muito, o pessoal do DataZap aqui de São Paulo. As atividades e-mail deverão ser extintas. Obviamente que eu sei que não vou conseguir extinguir todas as atividades e-mail, mas para colocar alguém para fazer uma atividade e-mail, cara, é uma discussão de conselho, assim, tipo... Porque às vezes a gente vai para o conselho discutir bobagem, né? Só que a gente vai lá e, tipo, cara, bota aí, tipo, bota alguém aí. Não, cara, é o seguinte, vai ter que botar alguém para fazer atividade e-mail, reunião de conselho. Que é o seguinte, é grave, é um negócio que a gente não quer fazer mais. A inovação, para sobreviver ao tempo, deve atender a 2 critérios. Tem que ser uma cultura e ela tem que ser barata. Se for um processo muito caro, ele não sobrevive, principalmente em empresa de médio porte. Acreditamos que a consolidação do que estamos fazendo se dará, de fato, a partir da consolidação do BIM. A gente está investindo um bom tempo e um bom dinheiro nessa conversa. A ideia é que nasça uma empresa BIM e morra a empresa velha. Essa transição acontece em 2020. São as pessoas que inovam e não as empresas, e elas precisam de 2 coisas. Ele falou aqui da ACAT. O ponto de virada, o turning point de Florianópolis, com relação à inovação, é o prédio da ACAT, por incrível que pareça. Porque ele meio que materializa tudo que estava sendo feito, só que as pessoas não viam, isso estava muito espalhado. Então, inovação depende de gente, e de cultura para inovar e de ambiente físico, né? E, no final, monte a sua equipe para, quando necessário, usar somente o freio e nunca o acelerador. Então, o cara lá... A ideia é o seguinte, cara, o cara é rápido, ágil, agressivo, bota para dentro, cara. Se tiver que pedir para o cara parar, eu prefiro do que ter que ficar acelerando o cara. Então, de forma resumida, é isso. A bibliografia de cabeceira de todo funcionário nosso é essa. Eu faço todo mundo ler esses 4 livros, é quase obrigatório. Alguns eventos que a gente tem participado, né, com frequência. E é isso aí. Estourei um pouquinho o tempo.